Irmãos, hoje nós temos uma programação toda especial, né? Com os 6 filhos. Nós vamos ter aqui alguns irmãos que fazem parte do apoio, né? A comissão dos 6 filhos.
Oliveira Vieira. Falei certo? Tá bom? Vamos ver, pastor. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como o pastor Davi já informou, eu represento nesta manhã os Ceifeiros em Chamas, um órgão oficial da Confradesp, da nossa convenção estadual, que foi fundado por ocasião da década da colheita, em 1991. Então nós estamos atuando já há 31 anos. E temos, portanto, desenvolvido o trabalho com as águas evangelísticas, tanto aqui em São Paulo, como na Grande São Paulo, e até no interior. E nós temos também feito um grande trabalho onde se encontram os nossos missionários. Já estivemos em eventos na Austrália, no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Canadá e nos países da América Latina. Esse é o trabalho que os Ceifeiros têm feito há 31 anos. E nesta manhã nós apresentaremos um teatro, com outra palavra, exatamente de conscientização missionária. Esta é a manhã missionária, dentro da programação da Escola Bíblica. Os irmãos estão participando, a partir de agora, da manhã missionária. Meus irmãos, o tema da minha palavra é o ID de Jesus levado a sério. Os irmãos podem repetir comigo? O ID de Jesus levado a sério. Mais uma vez. O ID de Jesus levado a sério. Meus irmãos, os 4 evangelistas falaram a respeito do ministério de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Espírito Santo usou o estilo de cada um deles. O Espírito Santo, portanto, não obrigou que eles quiseram falar num estilo diferente, mas um estilo próprio de cada um. Então nós vemos Mateus, no primeiro evangelho, ele escreveu para os judeus, uma linguagem para os judeus entenderem. Ele escreveu apresentando Jesus aos judeus como rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos, apresentando Jesus como servo do Senhor. Lucas escreveu para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito. E João escreveu para todos, apresentando Jesus como o velho. Então, meus amados, nessa questão do hino, tanto levado a sério, nós precisamos entender o seguinte: o Evangelho de Marcos é sintético. Ele escreveu tudo em 16 capítulos. Mateus escreveu em 28 capítulos. Ou seja, o Evangelho de Marcos é sintético, o Evangelho de Mateus é analítico. E eles dois falam do hino de Jesus. Eu queria exatamente falar sobre o hino de Jesus apresentado por Marcos e por Mateus. Em Marcos diz, portanto, 16 e 15: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Só isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma síntese ele fez. Porque, meus irmãos, a língua latina, ela é a mãe da nossa língua. O português é a última língua reproduzida pelo latim. É considerada a última flor do laço. Do laço, melhor dizendo, a última flor do laço, tão inculta e bela, que é a nossa língua portuguesa. Mas o latim, onde a nossa língua veio, portanto, a origem da nossa língua, é sintética, muito sintética. Eu queria usar as expressões em latim e para os irmãos entenderem. O latim diz pax domini, 2 palavras. Pax domini. Aí traduz para o português: a paz do Senhor. 4.
A outra expressão, Dominus vobiscum, traduzindo, o Senhor esteja convosco. 4, de 2 para 4. Per omnia secula seculorum, por todos os séculos dos séculos. Também desdobra em 6, 4 para 6. E uma expressão muito bonita no latim que diz: Esse Agnus Dei, vitolite peccatum mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, então a ênfase de Marcos, do ide de Jesus, é pregar o Evangelho. Ide e pregar o Evangelho. Então é a ênfase de Marcos. E qual é a ênfase de Mateus? Ele diz assim: portanto, ide e fazer discípulos. É a mesma ordem, apresentada de duas formas. Uma da forma sintética, porque quando ele falou no Marcos, pregar o Evangelho, ele dizia tudo. Pregar o Evangelho, meus amados, é a pessoa aceitar Jesus, é a pessoa se integrar na comunhão, é a pessoa ser ensinada, é a pessoa ser discipulada, é a pessoa ser preparada para se tornar um discipulador de Jesus, um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, quando Marcos diz pregar o Evangelho, nessa expressão ele diz tudo. Só que Mateus ele é analítico, ele diz: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, levar o Evangelho, o ide de Jesus a sério, portanto, o ide de Jesus levado a sério, significa, portanto, que é um processo. Esse processo nós chamamos de evangelização. E a evangelização só é concluída, meus amados, mediante 3 etapas. A execução de 3 etapas. A primeira etapa é a aceitação. Quando a pessoa aceita Jesus, é a primeira etapa da evangelização. A segunda etapa, quando a pessoa é integrada. E a terceira etapa, quando a pessoa é discipulada. Então, as 3 etapas da evangelização: aceitação, integração e discipulado. E é exatamente a nossa proposta que queremos apresentar para os irmãos nesta manhã missionária. Você vê em chamas, está integrado lá, CPD, é a Comissão de Planos, de Estratégias de Evangelismo e Discipulado da CGADB, da nossa Convenção Geral. E o presidente é um jovem pastor muito atuante nesta área. Inclusive, quero apresentar logo mais para os irmãos o material dele que eu recebi, lá de Joinville, Santa Catarina. O pastor Joari Carlesso está fazendo um grande trabalho discipulado como presidente nacional, indicado pelo pastor José Aurélio Costa Júnior, portanto, o nosso presidente, como presidente desta comissão. Nós estamos integrados, pertencemos, portanto, à CPED, trabalhamos juntos para esta conscientização. Meus irmãos, nós vemos, portanto, que o Evangelho ele é muito simples para ser apresentado, não é sofisticado, muito simples. Desde que estejamos preparados, exatamente como eu quero falar nesta manhã, também do pacto. Pacto é, portanto, uma sigla de um trabalho que devemos realizar com seriedade. O ide de Jesus levado a sério, o pacto. P significa preparação. O A significa ação. E o CTO no final do pacto significa consolidação total. Preparação, ação e consolidação total.
A preparação, meus amados, não é tanto a intelectual, não. A intelectual é útil para o Evangelho, mas a imprescindível a preparação é espiritual. E a preparação espiritual é joelho no chão, é oração, é jejum, é consagração, revestimento do poder de Deus. Porque, meus irmãos, vamos enfrentar Satanás do lado de fora. E ele tem muito poder. Ele não tem todo o poder, mas ele tem muito poder. Mas um crente preparado, cheio do Espírito Santo, ele vai como rolo compressor, passando por cima de todos os obstáculos. E o nome de Jesus é louvado e glorificado. Então precisamos, irmãos, estabelecer nesse guia que Jesus levava a sério. Nós devemos estabelecer, portanto, o pacto, preparação, ação e consolidação total. É esse processo, portanto, de preparação, preparar, agir, ação. Preparação, sai das quatro paredes, preparar para agir, ganhar as almas. Mas na sequência precisamos integrar e consolidar exatamente a integração no discipulado. Meus irmãos, eu trabalhei 25 anos na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lá no Rio de Janeiro, e eu pertencia ao Ministério de Cordovil. E eu fui vice-presidente do Ministério, além de funcionário da Casa, fui vice-presidente do Ministério de Cordovil. Nosso presidente era o pastor Valdir Neves. Creio que muitos irmãos o conheceram, que está com Jesus. O pastor Valdir era um homem inválido, portanto, tinha uma deficiência física, não tinha o braço esquerdo e tinha metade do pé direito. E Deus me colocou ao lado dele e eu ajudei muito aquele pastor, muito. Dentro da deficiência dele, procurei superar a dificuldade dele. Me tornei então o braço esquerdo dele, não tinha. Tornei o braço esquerdo dele. E meus irmãos, um jovem homossexual, travesti, cabelo sobre os ombros, um silicone nos seios, nas nádegas, aceitou a Jesus. Mas com todos aqueles trejeitos, todo aquele jeito de homossexual. E o pastor me chamou e disse: olha, Marconi, você cuida desse jovem aí, eu não tenho paciência. Ele não tinha muita paciência, ele era muito impaciente mesmo. Quando eu conheceram, ele era impaciente. Cuida dele. Meus irmãos, então, eu trabalhei 2 anos discipulando aquele jovem. Ele adquiriu confiança na minha pessoa, ele passou a me respeitar e ver para ele como um pai. E eu comecei a aconselhar e ele cumpria todos os conselhos que ele dava. Então, mandei que ele tirasse aquele silicone do seio. Ele já tirou o silicone. Corta o cabelo como homem, cortou o cabelo. Muda a voz. Não, mas é difícil. Muda. Começa a testar ali, até você mudar essa voz. E tentou, e não mudou a voz. Agora deixa se requebrar. O homem não é para se requebrar. Requebrar para a mulher, do homem. Para com esse requebrar. E o irmão ele parou de requebrar. E ele, irmãos, começou a estudar. Começou a dar testemunho de Jesus como homem, falando como homem, transformado no processo. Foram 2 anos de discipulado. Depois de 2 anos, eu notei que ele estava preparado. João Carlos, eu notei João Carlos Xavier. João Carlos, você precisa casar. Eu disse: não, pastor Marconi, uma moça vai querer que eu fiz meu passado regresso, mas rapaz, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Você é um novo homem, esquece o seu passado. Pai, eu tenho vergonha. Se eu falo para você, tem uma das moças aí bonita aí, e espero que seja bonita, que eu vou falar a namoro para você. Ele me ligou uma jovem chamada Rosa. Eu cheguei para a Rosa e disse: Rosa, tem um jovem, olha, nota 10. Olha, um jovem temente a Deus, muito crente, e quer casar com você. E ela disse: é o João Carlos, exatamente. Ah, não. Ele é homossexual, não. Fui, não é mais. Jesus o transformou. Os irmãos creem que Jesus pode transformar
ele vai ser um excelente esposo para você. E ela já madura, ele também maduro já, com mais de 30 anos de Deus. Então ela disse assim: irmãos, eu fiz o noivado, os dois, fiz o casamento, e, irmãos, no dia do casamento, eu fiquei atônito, assustado, porque ele era conhecido na sociedade do Rio de Janeiro, ele era cabeleireiro, famoso, só fazia cabelo de madames, esposas de coronéis, de generais, de políticos. Era o trabalho dele, cabeleireiro. Era rico, ficou rico, portanto, a profissão dele de cabeleireiro. Mas requebrado todo de mulher. Era mais mulher do que homem, tinha cabelo de mulher, tudo de mulher. E ele convidou todo aquele povo, o povo não acreditou, e ele queria super doutor. E Deus me deu a graça para fazer aquele casamento. Quando nasceu o primeiro filho, eu apresentei. Os irmãos sabem quem é ele hoje? Pastor João Carlos Xavier, pastor, presidente da Assembleia de Deus na cidade de Barra de São João, lá na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Pastor, presidente da Assembleia de Deus na cidade de Barra de São João. Se os irmãos verem, esse nunca foi homossexual, porque agora tem voz de homem, postura de homem, leva tudo a sério, é muito temente a Deus, é um homem de oração, grande ganhador de almas, naquela região do Rio de Janeiro mais pervertida do Rio, onde a imoralidade corre solta. E eu fui fazer agora recentemente, irmãos, as bodas de prata dele. A igreja é super lotada, ele construiu um grande templo lá na cidade, muito bonito, e eu fui fazer as bodas de prata dele. E ele disse: pastor Madônio, se o senhor olha aquele casal ali, ele era homossexual e ela lésbica. Eu fiz o trabalho que o senhor fez comigo, agora ele e eu casei com os dois, marido e mulher, agora. Meus irmãos, então, levar o ID de Jesus a sério é nós colocarmos em prática, tanto que Marcos disse que a ênfase de Marcos é pregar o Evangelho, e a ênfase de Mateus é fazer discípulos. Nós não podemos esquecer que evangelização são 3 etapas. A primeira etapa, a aceitação. A segunda etapa, a integração. E a terceira etapa, o discipulado. A estatística, portanto, apresentada pelo pastor Joari Carnesco, é de que, irmãos, para as Assembleias de Deus, de 10 a 5% dos que aceitam Jesus, 10 a 5, são batizados. Sabe qual é o trabalho que ele está fazendo? Já alcançou em Joinville? 80% dos que aceitam Jesus são batizados e permanecem firmes e fortes na igreja. Irmãos, nós somos a denominação que mais ganhamos almas para Jesus, mas também somos a denominação que mais perdemos almas para as outras igrejas. Nós vemos na Igreja Batista, tem muitos assembleanos, de outras denominações, muitos assembleanos. Porque, meus irmãos, nós temos que estabelecer um pacto. É a preparação, é a salvação e é a consolidação total. É, portanto, evangelizarmos, integrarmos e discipularmos. E o Evangelho, meus amados, é muito simples. Qualquer um pode falar de Jesus. Todos nós temos a incumbência de falar de Jesus. E nós vemos a mesma chamada que Jesus fez ao apóstolo Paulo, que ele fez para mim e fez para os irmãos. A mesma chamada. Não faz diferença. Paulo foi privilegiado em relação à sua chamada, da nossa chamada. E nós vemos exatamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 15 ao 18. Paulo diz: e disse eu, quem és tu, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios. O apóstolo dos gentios, Jesus terminou. Livrando-te deste povo e dos gentios, para quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Irmãos, nós vemos então que o Evangelho é muito simples. Jesus apresentou para Paulo 3 objetivos, para serem alcançados por esses 3 objetivos, 2 finalidades, só isso. Jesus disse: você vai cumprir estes 3 objetivos para alcançar 2 finalidades. E o nosso objetivo é apresentado no infinitivo. Então, quais os 3 objetivos que Jesus entregou nas mãos de Paulo? Abrir, converter e transportar. Os 3 objetivos: abrir, converter e transportar. Jesus disse: abrir os olhos, para lhes abrir os olhos. O primeiro objetivo é abrir os olhos, não é físico, não. São os olhos espirituais, a cegueira espiritual. O mundo está cego, o mundo está seguindo o caminho errado, o caminho da cegueira, e nós dizemos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A pessoa então abre os olhos, encontra o caminho e serve ao Senhor Jesus, para adorar com Ele lá na glória. Então, o primeiro objetivo: abrir os olhos. Segundo, converter das trevas para a luz. Irmãos, olha, trevas significa ignorância. Nós viemos do catolicismo, nós éramos ali cegos, nós estávamos nas trevas. Nós éramos fanáticos, éramos supersticiosos, adoradores de imagem e escultura, porque estávamos nas trevas. Mas fomos tirados, convertidos, como disse Jesus para Paulo, convertidos das trevas para a luz. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Nós não enxergávamos porque estávamos nas trevas, mas agora nós enxergamos porque estamos na luz. E a luz, portanto, é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós seguimos na direção dele, ele é a luz, ele nos levará para vivermos com ele eternamente. E por último, transportar o poder de Satanás para Deus. Meus irmãos, além de cegos, estávamos nas trevas, e além das trevas, nós estávamos debaixo do poder de Satanás. Ele governava a nossa vida, ele dominava a nossa vida. Então o Evangelho tem esse poder de transportar o poder de Satanás para o poder de Deus. Para chegarmos, Jesus diz: se você chegar a Paulo, levá-los mediante esses 3 objetivos: abrir os olhos, converter das trevas para a luz e transportar do poder de Satanás para o poder de Deus. As 2 finalidades, a fim de que sejam queria que o irmão completasse para mim. Vem ali, 18. Um irmão dele para nós, 18, bem alto. Queria que o irmão participasse. Para lhes abrir os olhos das trevas dos convertidos, a luz do poder de Satanás a Deus. Leia esse versículo com ênfase, portanto, a fim de que receba, então vamos ver. Eu já te disse. 26 e 18. 26 e 18. Disse: quem é o Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre teus pés,
porque te apareci por isso para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tenho visto como daquelas pelas quais te apareci ainda, te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e de quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de receberem a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém, meu irmão. Obrigado. Na nossa versão comum, diz a fim de que recebam a remissão dos pecados. Meus irmãos, nós éramos pecadores inveterados. Pecadores, portanto, juramentados. Mas quando aceitamos a Jesus, nós alcançamos a remissão pela graça. Pela graça nós fomos salvos mediante a nossa fé. Então os nossos pecados foram perdoados através dessa aceitação. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós erramos, nós continuamos pecando, porque se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Mas nós confessamos, nós nos arrependemos com sinceridade, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós vamos caminhando, sempre melhorando, até chegar o dia glorioso da vida de Jesus. Então, esta é a primeira finalidade, a fim de que recebam a remissão dos pecados. E a segunda é mais bonita das duas, fala da eternidade. E sorte entre os santificados pela fé em mim. Meus irmãos, nós aqui somos sortudos. Não é sortudo que ganha a Mega Sena, não. Sortudos somos nós que aceitamos a Jesus. Sortudos somos nós que saímos das trevas para a luz. Sortudos somos nós que a palavra abriu os nossos olhos. Nós estamos com os olhos abertos, estamos na luz, somos cidadãos do céu, somos filhos de Deus e vamos viver com Jesus eternamente, porque o Evangelho foi apresentado com esses três objetivos e as duas finalidades foram alcançadas. E sorte entre os santificados pela fé em mim. Como já pensou nisso? Você teve essa sorte de ser santificado pela fé em Jesus, para ouvir dizer logo mais: vinde, benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Meus amados, então, levar o ID de Jesus a sério é colocarmos em prática, como eu falei, o pacto, preparação, não tanto intelectual, ajuda, mas a preparação imprescindível é a espiritual. A ação, mas depois vamos cuidar como eu cuidei do João Carlos Xavier, integrando e discipulando, e o que eu fiz com ele, ele está fazendo por aquele povo que veio da origem dele. Muitos membros daquela igreja lá vieram dessa vida pregressa, do homossexualismo, tanto masculino como feminino. Estão lá aceitando a Jesus transformando as vidas deles, porque eu creio no poder de Deus. Muita gente diz que não tem jeito, não tem que deixar para lá, não cuidar deles. Mas meus irmãos, eles têm uma alma, eles têm a eternidade para enfrentar, eles têm a eternidade debaixo do poder do diabo, eles estão nas trevas, eles estão cegos, dominados 100% pelo diabo, praticam, portanto, pela vontade do diabo todas essas práticas insanas, mas apresentamos o Evangelho. Jesus abre os olhos, Jesus tira das trevas para a luz, e Jesus tira o poder de Satanás e coloca debaixo do poder dele. Meus irmãos, logo na sequência nós teremos uma apresentação teatral. Nós temos duas equipes teatrais nos Trefeiros em Chamas, até que se nós quiserem chamar uma das duas, estamos à disposição para atender, chamado Pedido dos Irmãos. Vamos apresentar logo depois que eu terminar aqui uma apresentação teatral, e na sequência nós daremos continuidade ouvindo o pastor Eliseu
Martins, falando da nossa escola de missões, tá? E mais. Mas fechando, meus irmãos, os 3 objetivos propostos por Jesus a Paulo me alcançaram. Eu aceitei a Jesus mediante o cumprimento desses 3 objetivos. Me alcançaram. Eu sou ex-sacerdote da Ordem dos Padres Seculares da Igreja Católica. Eu era cego nas trevas e debaixo do poder de Satanás. E, irmãos, olha, eu era nota 10 do clero. Eu era estimado como arcebispo Dom José Delgado, lá de Fortaleza. Eu era carola, fanático. Eu assistia 2 missas diárias, 2, uma de manhã e outra à tarde. Comungava 2 vezes por dia, tomava hóstia 2 vezes por dia. Fui um autêntico papa hóstias, muita hóstia, 2 por dia. Confessávamos religiosamente toda semana, e 7 em 7 dias eu me confessava. Era muito religioso, mas irmãos, era cego, estava nas trevas e debaixo do poder de Satanás. Eu ia colaborar com um amigo meu, um padre amigo meu, na igreja chamada Nossa Senhora da Salete, lá em Fortaleza. A missa vespertina na parte da tarde. E quando era depois da missa, eu tirava toda a paramentação e eu saía paisando, porque eu vim passar um grupo na frente da igreja, os irmãos com Bíblia, cada um com a Bíblia debaixo do braço, os jovens bem vestidos. Eu fiquei curioso, quem é esse povo? E eu acompanhei. Eles entraram à direita, depois novamente à direita, e a rua paralela para a igreja católica. Eu entrei, então, sentei no último banco. Se ninguém vai me conhecer, estou apaisando. Irmãos, naquele dia, o pastor apresentou uma criança, inclusive a criança testemunhou no colo do pastor, e Jesus tinha curado a vista dela. Aquele me emocionou. Eu disse: olha, na igreja católica não tem cura, não tem nada, só registra as curas de Jesus, mas não há na igreja católica um milagre, uma cura, de acordo com o que a Bíblia diz. E aqui então Jesus curou essa menina, e o pastor enfatizou: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas eu fui embora. No domingo seguinte eu voltei para ser coadjuvante da missa lá, o pastor, o padre Amauri. Terminou o culto, fui de novo lá. Eu disse: olha, tão gostoso lá, achei bonito aquele culto. Eu fiquei alegre. Eu sentei lá no último banco, apaisando. Quando eu sentei no último banco, chegaram 2 senhores. Aí pedindo licença, eu dei licença aos 2, sentamos. E ele disse: olha, meus parabéns. Você esteve domingo e voltou hoje. Significa que o Espírito Santo falou com você no domingo passado. Por isso que eu não sentei hoje. Eu disse: de onde é que o senhor me conhece? Disse: eu não sei quem é você. Você é seminarista, está terminando o curso para ser padre e vem ajudar o padre Amauri todo domingo na missa. Eu disse: Jesus, eu estou apaisando eles. Eu disse: quem é o senhor? Ele disse: eu sou o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do nosso presidente, o pastor José Alberto, irmão mais velho. E o jovem disse: esse jovem, este é o tenente Edmar Barcelos, é da Marinha, o odontólogo da Marinha e o regente do nosso coral. Meus irmãos, eles me convidaram para tomar um café. Então, o pastor mandou um dirigir o culto lá, e o tempo do culto foi uma palestra no gabinete dele. Ele falava de Jesus, irmãos, com tanta convicção.
ele olhava para mim e falava com tanta convicção, com tanta firmeza, que eu fiquei emocionado. Terminou aquela palestra e fui embora. Aí, irmãos, fui buscar os pés de Jesus. Jesus, eu cheguei até aqui, cheguei por tua causa, e agora o que é que eu faço? Eu aceito uma revelação. Revela-me, Jesus. E pedi, clamei, revela-me, revela-me. E Jesus me revelou, meus irmãos, mostrando-me nas trevas, na cegueira, na escuridão total. Eu fui levado para uma escuridão total. E o diabo me apareceu na escuridão, não conseguia vê-lo. Mas ele ria demais, zombando de mim. Eu perguntei a ele: quem é você? Ele disse: eu sou Satanás. E onde é que eu estou? Ele disse: você está nas trevas, e lá na frente nós vamos para o inferno. Aí, irmão, quando ele falou inferno, está escrito: não é para mim não. Tem que todo aqui para ir para o inferno, não dá para mim. Aí eu comecei a clamar por Deus naquela escuridão, naquelas trevas. Ele do meu lado, rindo, zombando de mim, rindo pela risada dele. Então eu coloquei as duas mãos nos olhos, comecei a pensar em Deus, e como eu tinha descido as trevas numa queda livre, eu desci, fui até lá embaixo. Eu comecei a subir, com os olhos vendados, coloquei as duas mãos nos olhos, e subi. Quando cheguei lá em cima, lá numa certa altura, acendeu uma grande luz. Meus irmãos, mediante aquela luz que acendeu, eu me virei para trás, para ver onde vinha o foco da luz. Aí eu contemplei o paraíso, estava em frente do paraíso. Aí chegou um jovem no meio do paraíso, e eu perguntei para ele: que lugar é esse? E ele disse: é o paraíso. E o que é que eu faço para ir para o seu lado, para esse lado, não sei, para esse lado que você se encontra? Ele respondeu: é muito fácil, levante uma mão. Eu levantei as duas, irmãos. Eu acordei com as duas mãos levantadas. Duas mãos levantadas. Arrumei a mala. Peguei o ônibus que veio de Fortaleza. Havia duas aviações, a aviação cearense e a aviação Fortaleza. Eu vim na aviação cearense para São Paulo. Eu tinha um endereço guardado secretamente de um pastor casado com a prima legítima minha. Ele é muito conhecido dos irmãos. Pastor Raimundo Soares de Lima, de Indaiatuba. A esposa dele, a Tezinha, minha prima legítima. E eu vim para a casa dele. E eu fui discipulado por ele. Ele foi o meu discipulador. Então, irmãos, eu devo ao pastor Luiz Bezerra, que me evangelizou, a Jesus, que me convidou, e agradeço ao pastor Raimundo, que me discipulou. Então, irmãos, eu prestei o serviço da Casa Comunicadora durante 25 anos, exatamente nessas áreas de evangelização. Eu fui diretor do departamento de história local, organizei a revista de discipulado 1 e 2. Foram publicados milhões e milhões dessa revista. E este jovem que cuida de discipulado, é presidente da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado, foi discipulado pela revista Discipulado. Então, se os irmãos quiserem, tem feito um grande trabalho. Aqui tem vários livros que ele já publicou pela CPI, Discipulado para uma Nova Geração, em que ele apresenta como trabalhar o discipulado, adolescentes, jovens e universitários, como discipulado. Aqui todos com uma vida mais missional, para a conscientização do discipulado. Se os irmãos desejarem, eu quero dar aqui o site dele, discipulado para o Brasil, discipulado para o Brasil.com.br. E nós nos colocamos à disposição, irmãos. Esta é a manhã missionária.
Eu já visitei 50 setores do Belém no nome do nosso presidente, levando essa palavra de conscientização. Ontem eu estive em Itaim Paulista, na parte da manhã, e à noite eu estive lá em Mariporã. E estou visitando os setores, levando essa palavra de conscientização, porque, meus irmãos, a igreja já está pronta. Pronta. Se tocar a trombeta agora, a igreja de Cristo será arrebatada agora. A igreja está pronta. Mas Jesus não veio ainda porque o mundo ainda não está pronto. A igreja está pronta e o mundo não está pronto. Mas, irmãos, entendam, o mundo está quase pronto. Quase pronto. Quando o mundo estiver pronto, organizado, preparado para receber o anticristo, a trombeta soará. Os nossos irmãos que dormem ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos transformados. E subiremos juntos cantando o hino da vitória para o encontro do Senhor Jesus, para que onde Ele estiver, estejamos nós também